Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Juliana Sinqueda, do Campus Tomás Advogado, sócia aqui das áreas, né, de propriedade intelectual, tecnologia, regulatório. E a gente está aqui para começar hoje uma nova temporada do nosso CTcast. E eu tô com uma convidada muitíssimo especial, a Simone. Muito obrigada por ter topado aí participar. Eu vou deixar a Simone se apresentar melhor, mas ela tem aí uma história incrível. Ela está dentro do ramo de tecnologia, né, que a gente sabe que é um ramo aí ainda com bastante, né, influência masculina, mas eu tô super feliz que ela veio. E vou deixar você contar um pouquinho aí, Simone, da sua trajetória, do que você está fazendo. Eu tô aqui com a Ana Paula, mas eu acho que é melhor vindo de você. Tá bom, obrigada mais uma vez pelo convite, feliz de estar aqui, começando o ano com vocês, né? Eu sou Simone, eu sou a mãe da Luísa, eu tenho uma filha de 14 anos, que inclusive está comigo hoje aqui de assistente na gravação do episódio. Trabalho na área de marketing em tecnologia, né, como você falou. Passei por grandes big techs, marcas sexys em tecnologia. Hoje eu estou numa grande multinacional, líder global em Big Data e Analytics. Tenho uma formação, uma trajetória toda em publicidade e propaganda. Sou formada em publicidade e propaganda pela PUC, aí fiz um MBA em marketing na SPM. Adoro estudar e fiz várias formações complementares. Tenho uma pós-graduação em psicologia positiva, depois fiz uma outra especialização em Harvard em liderança também ano passado. Sou super curiosa, adoro aprender e agora também comecei a entrar mais forte no grupo de comunidades, né, que foi como a gente se conheceu. Sim. Então, de lideranças femininas também, como a Angel Us Network, Woman in Tech, Mulheres que Inspiram, e assim a gente vai crescendo, fazendo conexões, né, trocando experiências. Sou gaúcha, moro em São Paulo há 11 anos, gosto muito do que eu faço hoje e hoje eu tenho um desafio um pouco diferenciado que eu conquistei nessa minha última experiência. Eu lidero 2 operações remotamente nos Estados Unidos, né, então nós somos expatriados digitais, como a gente brinca, então eu toco 2 BUs, 2 Business Units na área de marketing, então eu sou Head de Marketing, Growth, GTM, Go to Marketing, para pequenas e médias empresas nos Estados Unidos, que a gente chama de Small and Mid-Size Business, SMB, e Telco, Media e Tecnologia. Então a gente tem um grupo bem heterogêneo, tem pessoas no headquarter, nos Estados Unidos, né, em Cary, na Carolina do Norte. Tem eu aqui baseada em São Paulo, trabalhando remoto. Tem pessoas no México, em outros lugares também. Que legal, eu não sabia. Então é uma dinâmica de trabalho bem diferente, né, que só foi possível por causa da pandemia, né, então aonde não tinha como viajar, não tinha como mudar para o headquarter. A liderança da América Latina acabou assumindo essas 2 BUs. Ah, entendi. Você ia se mudar e aí veio a pandemia, foi isso? Na realidade, aconteceu essa possibilidade no meio, não tinha como mudar, deu certo a distância e eu não quis também. Eu não quis ser expatriada naquele momento, né? Então, é uma experiência super rica, assim, cultural, né? Eu participo também no marketing como GTM de Conscious, onde eu trabalho campanhas globais, campanhas regionais. Eu trabalho na construção do playbook global, muitas vezes criando campanhas e estratégias de marketing e projetos globais, aonde eu trago para a América Latina e tropicalizo, e teve situações onde eu consegui também criar projetos regionais e exportar para eles também, né? Tô pincelando aqui tudo que eu faço, é bastante coisa, tá? Além disso, então hoje eu tô nessa cadeira, né? Eu já passei por outras empresas grandes multinacionais como a SAP, também na área de marketing, numa posição Brasil, na área de field marketing. Na Citrix eu já era uma head de Latam, né? Então, cuidando aí com esse mesmo escopo de marketing, de growth, né?
E agora eu estou nessa cadeira. Na empresa que eu estou, além dessa posição de Head, de Growth e GTM, eu participo do Cônsul Global de Diversidade e Inclusão. Ah, legal. Então, eu represento a América Latina, eu sou a pessoa que está lá trabalhando nesse comitê junto com outras pessoas, dentro dessa bandeira aí que é muito bacana e que é um dos pilares muito fortes da cultura da empresa que eu estou hoje, né? Eu acho assim que a gente vai falar, né? Você vai conduzir um pouquinho a conversa, mas hoje, assim, em outras entrevistas que eu fiz e outros podcasts que a gente conversa muito, né? Que as pessoas vêm pedir dicas, assim, conversar. Poxa, o que faz diferença? O que você faria diferente, né? Se você tivesse uma mentora hoje e chegasse para você e falasse, né? Eu acho que tudo parte do autoconhecimento, assim, é fundamental, né? No momento que você se conhece, você sabe o que você quer, você sabe o que você gosta, consegue ter uma matriz SWOT ali das potencialidades, fraquezas, você consegue trabalhar e consegue muitas vezes abreviar um caminho, fazer um shortcut ali, da onde você quer chegar, né? E também, por outro lado, de interagir com outras pessoas, né? Porque hoje tudo são pessoas, né? Então, não adianta ali eu ter os hard skills super bem, mas eu não tenho soft skills, eu não consigo me adaptar, eu não consigo ter flexibilidade, eu não consigo ter empatia, né? Essa questão toda de ler pessoas, entender pessoas, né? Isso é muito importante. Hoje eu vejo, assim, que a gente vê pessoas super qualificadas, com grandes currículos, e muitas vezes tem a dificuldade de transitar e de entregar isso e integrar. A é uma coisa necessária, né? Exato, exato. Então, de conseguir colocar isso em prática mesmo, né? Aí, em paralelo, como eu falei das comunidades que eu tô, né? Então, eu tô na Angel Us Network, tô na Woman in Tech. Sou membro também da Angel Investor Club, que é um grupo de investidores anjo de startups, que eu participo como membro e conselheira. E comecei aí recentemente como colunista sobre marketing e tecnologia na MIT Tech Review também, que eu adoro escrever, então... Nossa, muito legal. E aí a gente traz aí temas quentes, né, como inteligência artificial generativa, como isso se conecta com marketing, né, porque tudo é muito novo e está todo mundo aprendendo junto aí, né, um flight, como a gente fala. Verdade. Agora, me conta uma coisa, Simone, você começou nessa área, assim, nessas empresas de tecnologia de paraquedas ou você tinha alguma afinidade? Como é que foi isso? Ah, muito boa pergunta, adorei. Nunca ninguém me perguntou isso ainda. Então, quando eu mudei para São Paulo, eu tinha uma wish list, assim, de empresas, né, que eu queria entrar. E eu sempre, um dos meus sonhos era trabalhar em tech, né? Eu trabalhei em multinacional no Rio Grande do Sul, na área de energia, né? E aí, quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu entrei para uma indústria B2C, né? E eu comecei, poxa, eu estou em São Paulo, por que não, né? Eu começo a olhar o LinkedIn, começo a mandar currículos. Eu sempre fui muito, assim, proativa, né? Essa é uma característica forte minha de personalidade, de ter muita proatividade. Então, eu comecei a submeter currículos pelo LinkedIn. Eu pensei, nunca vão me procurar. Enfim, a gente sabe que hoje tem muita indicação também, mas tem a questão de você ser chamado. E eu não tinha experiência nenhuma anterior em tech, né? Então, eu não sei se foi sorte, se foi persistência, mas eu era aquela heavy user lá de LinkedIn. E aí, um dia, uma das empresas, que foi a SAP, que foi onde eu comecei, em Big Techs, eu submeti meu currículo, li o job description, mandei. 2 semanas depois eu recebi uma ligação para entrevista, né? Aí foi muito engraçado, porque eu tinha recém-mudado para São Paulo e eu, na época, trabalhava um pouco mais distante. Peguei uma chuva, era uma sexta-feira a entrevista, um super trânsito. Long story short, cheguei, acho que mais de 30 minutos atrasada na entrevista. E eu fui entrevistada pelo CMO e pela VP na época, né? Eu pensei, não vou ser escolhida, mas ok. Foi uma entrevista que foi mais, assim, de soft skills, né? De situações. Então, foi uma entrevista bem longa, foi 1h30. E eu não consegui ler, assim, o feedback visual de quem estava me entrevistando. Eu não conseguia perceber e nem sentir se eles estavam gostando. Mas eu fui muito, assim, a Simone, né? Vou passar a essência da Simone, porque a Simone gosta e tudo. Aí, eu antes fiz algumas outras entrevistas por telefone com recursos humanos e essa
que foi on-site, né, aqui em São Paulo. Mas já devia ser um cargo alto, assim, né? Mesmo você não tendo experiência na indústria de tecnologia, foi um cargo alto, né? Para fazer a entrevista com o CMO, com a... Foi, sim. Já foi um cargo de manager, né? De senior manager. E aí, fiz a entrevista, né? E aí, na época, eu pensei, nossa, ok, estou super feliz que eu fui chamada para entrevista, tá tudo bem. Foi zero expectativa, assim. E aí, 2 semanas depois, 1 semana e meia, eles me ligaram para falar que eu fui escolhida, né? E aí foi engraçado, porque eu fiquei super nervosa. E eu pensei, nossa, será que eu vou dar conta, né? Eu fiquei tão feliz. Sabe quando você quer tanto uma coisa e você consegue? Puxa, vou ou não vou, né? E aí, na época, o meu ex-marido disse assim, não, vai, isso foi o que tu sempre buscou, que é o que tu está buscando. Aí eu pedi um tempo para pensar, eu estava trabalhando nessa indústria aqui, pedi 1 semana. Aí, na semana seguinte, eu falei com o RH e disse que eu aceitava a proposta, né? E aí, na época, minha família disse, você tá louca? Como que você não vai aceitar uma oportunidade assim e tudo, né? Enfim. Foi você mesmo que quis, né? Era um pouco de autossabotagem, talvez. Total autossabotagem. Né? Exatamente. E aí, eu liguei para o RH e disse, topei, vou começar. E o meu chefe na outra empresa, eu estava viajando para Nova York, estava entrando em recesso e eu tinha que dar notícia que eu ia começar na outra em janeiro. Enfim, foi uma loucura. Mas o que eu achei mais legal, assim, que eu entrei com os 2 pés direitos, assim, porque aí eu avisei o RH que eu topei a proposta. Aí os gestores, o CMO e a VP que me entrevistou, que eu reportava para ela, eles fizeram questão de fazer uma call para me ligar, falando que eles ficaram muito felizes que eu tinha aceitado a oportunidade e tudo, né? E foi assim que eu comecei em Big Tech. Eu acho muito legal a gente falar, porque as pessoas chegam e perguntam, mas ela conseguiu porque ela conhece fulano, ela já tem experiência, mas você uma hora vai ter que começar. Ninguém começa sabendo, digamos assim, você vai construir uma trajetória. E na realidade, em marketing, como em outras profissões, você vai usar as mesmas ferramentas, o mesmo mindset, porém o que muda é o produto, é o serviço, são os canais, é a estratégia de venda, mas você vai usar a mesma inteligência e tudo para trazer isso, para executar as campanhas, né? Então, foi muito legal. E aí eu entrei e não saí mais. Aí eu me apaixonei, aí eu descobri, é isso que eu quero, B2B, tecnologia, né? E tive o presente e a sorte, né? E eu fui atrás também de entrar numa das maiores também, uma super empresa, uma grande escola para mim, né? Então lá eu me desenvolvi muito, né? Tanto de entender o business. E é legal porque, assim, eu trabalhava num segmento completamente diferente. Eu, em Porto Alegre, comecei trabalhando em agências de propaganda, né? Que eu acho que é uma trajetória meio parecida para todos os profissionais de marketing. Trabalhou em agência, aí vai muitas vezes para o vendor, para o fornecedor, para o veículo de mídia, que na época tinha, e depois vai para o cliente. Acabei indo para o cliente, né? Então, para mim ficou uma visão meio holística, assim, poxa, eu trabalhei na agência, eu trabalhei no vendor, trabalhei no fornecedor e agora eu estou no cliente. Então, eu consegui levar muito disso, né? E o que eles acharam legal quando eles me entrevistaram é justamente, assim, a questão de ideias, de projetos, e não necessariamente se você fez para tech, se você fez para, né? Porque dentro de uma empresa de tecnologia, lá vocês têm as verticais, você vai vender para varejo, você vai vender para o agribusiness, você vai vender para a área de saúde, de healthcare, né? Sim. Então, foi incrível, assim, foi uma super escola para mim, né? Que é como o escritório funciona também, só fazendo um parênteses, né? Eu estava comentando com você, nosso escritório é voltado para a indústria de tecnologia, a gente atua também nas verticais. Então, a gente tem épocas que a gente está mais voltado para o agritech, e agora, recentemente, a gente fez muita coisa com fintech, esse ano a gente quer fazer um pouco mais com health tech, e assim vai, né? Mas é isso. Isso que você tá falando. Você vai plotando e fazendo um fine tuning ali, você vai ajustando por verticais, né? Sim. O que você vai vender, porque o escopo é gigantesco, né? E aí, no caso dessas empresas de tecnologia, você vende também, além de ter as verticais,
você trabalha um projeto de marketing de comunicação para grandes empresas, para enterprise, que a gente chama, e para pequenas e médias empresas, que é o small mid-size, o SMB também. E agora você é a responsável. Para os Estados Unidos, que agora também que é um mercado diferente. SMB lá, o valor de um deal, né? Como a gente fala, maior, é muito maior, é em dólares, mas é uma dinâmica totalmente diferente de novo, né? Que eu acho assim tenho certeza que o profissional de marketing, ele está aprendendo, a cada um ano tudo muda, ou 8 meses, você está sempre aprendendo, então o que você fez, sei lá, 5 anos atrás, não é que não vale mais, legal, mostra que você tem ali competências emocionais, talvez, né? Não sei se essa é a melhor palavra, soft skills para chegar lá e conseguir o que quer. Mas se você não seguir conectado e aprendendo, o que você construiu, né? Você tem uma trajetória de carreira, mas em marketing, especialmente em tecnologia, mas aí vale para todos os segmentos, né? Você tem que estar ali se atualizando, né? Então, essa mudança, eu gosto muito dessa questão de mudar, né? Então, eu não era de tech, fui para tech, me saí super bem, estou super bem, me encontrei, é um mercado legal, mas dentro de tech eu consegui ter as mudanças, seja size, tamanho de empresa, seja vertical, você está sempre aprendendo. Então, assim, isso é bem legal, né? Então, te dá uma bagagem em termos de adaptabilidade e flexibilidade, né? Porque aí tem toda uma questão cultural também, né? Tem uma questão de idioma, tem uma questão que você de processos por região, né? De país também, que são diferentes, assim. Sim. Então... E agora eu estou num foco um pouco mais de números, né? Um pouco mais analítico, digamos assim, né? Focado em growth, olhando KPIs, métricas, e não só branding, só a parte de comunicação, né? Entendi. É um desafio, né? Não, a gente, Super. assim, de novo, né? São áreas diferentes, né? O marketing aqui, o direito, mas a gente também passa muito por isso, né? O mercado de tecnologia, pra gente, é muito legal. Pra mim, a parte que eu mais gosto é justamente isso que você falou. Porque tem sempre uma tecnologia nova, então tem sempre uma regulamentação nova, uma questão diferente, né? Então, assim, nos últimos anos, eu, por exemplo, né? Enfim... tem esse background todo aí de tecnologia, mas assim, você vai passando lá em 2014, há 10 anos atrás, é o Marco Civil da Internet. Mas aí agora, mais recentemente, você tem cripto, aí você tá com a inteligência artificial, que, né, enfim, tá aí, acho que até a empresa que você trabalha, né, tá muito nesse mercado também. Vou pedir para você contar um pouquinho da sua perspectiva, do que você acha. Tá. Mas eu também acho esse mercado de tecnologia muito legal, porque é isso. Tá muito em constante dinâmico. movimento, sempre tem muita coisa pra gente aprender, é tudo menos monótono. Exatamente, é o extremamente oposto, né? Exato. Então, assim, é muito dinâmico mesmo e eu gosto disso, né? Eu acho que a gente aprende muito, assim, né? E é como eu falei, no final do dia, são sempre pessoas, né? Você tá ali e o que faz os olhos brilhar, né? Em termos de projeto, né? Do que você está buscando, que está alinhado com os teus propósitos, assim, né? E eu, nos últimos anos, especialmente no ano passado, né? Ano retrasado, agora que a gente já está em 2024, né? Final de 2022... 2023 eu me encontrei nessa questão das comunidades, essa questão de mentoria, por exemplo, né? Foi algo assim que fez o meu coração bater um pouquinho mais acelerado, sabe? De, poxa, como a gente tem uma trajetória que a gente pode compartilhar, que a gente pode ajudar, que a gente aprende, e como você tem uma troca tão rápida, assim, né? De conhecimento. Sim. E de relacionamento, assim, que você escuta histórias ali, né? O próprio Angels que a gente está juntas, né? São histórias incríveis, assim, que você pensa, poxa, mas eu não vou conseguir, ou olha só que situação, e você vê a fulana que superou uma situação muito mais difícil, ou que mudou completamente de business, sabe? Então, você abre muito a tua mente em termos de possibilidades, né?
tanto de projetos como de vida pessoal e desenvolvimento. E você leva isso com certeza para tudo, né? Para a tua vida pessoal, para o teu trabalho, para os teus times, né? Então, isso é bem legal. É mesmo. Não, eu também, assim, né? Enfim, de novo, né? Eu trabalhava nesses escritórios mais tradicionais e tal, e é muito diferente, né? Aqui eu me sinto uma verdadeira empreendedora. Então, foi por isso que eu fui buscar aí o apoio, enfim, dessas comunidades. Mas acho que é isso, acho que é uma troca muito legal. E, enfim, visões diferentes, coisas que eu não tô acostumada. A gente consegue conversar. Eu tenho várias perguntas aqui, né? Vou deixar você perguntar, eu tô falando demais. Não. Eu quero perguntar várias coisas, entendeu? Mas, por exemplo, essa questão, assim, como é que você comentou, né, que você está nesse comitê de diversidade e inclusão da empresa. E, de novo, você está na área do marketing, que é uma área que não é tão, né, masculina. Mas, se você está no comitê de inclusão e diversidade, você está vendo a empresa como um todo, né? Então, Sim. Aí eu acho que o cenário muda um pouco. Sim. Então, ia te perguntar, assim, dessa visão que você tem... enfim, de como que é isso, né? Você foi uma mulher que quis ir para a indústria de tecnologia, você achou interessante pelo dinamismo, etc. Mas, de repente, contar um pouco dessa experiência, dessas questões de como as empresas e isso que você está vendo, porque você está participando de um monte de comunidade também, como é que vocês estão tratando desse assunto, enfim, queria ver um pouco aí do seu lado, da sua experiência nessa questão. Tá, você diz em relação à liderança feminina, né, dentro dessa perspectiva. Não só liderança, mesmo participação, porque a gente sabe que, por exemplo, para programadores, desenvolvedores, o número ainda de mulheres ainda é muito pequeno, Sem dúvida. Então é difícil você conseguir até, imagino, mão de obra. Você quer fazer né, a inclusão, Sim. Você quer diversificar, mas você não consegue currículo, né? Exato. E na realidade, assim, você falou, né, a área de marketing, ela é feminina, sim, mas tem uma antítese interessante, porque se você for olhar os cargos C-levels, a maioria dos CMOs são homens, em tech também, em marketing. Então, assim, eu fui entrevistada por um CMO homem, né, da primeira. Aí depois, teve outra empresa que eu fui head de Latam, Citrix, a CMO era mulher, mas ficava em Fort Lauderdale, headquarter nos Estados Unidos. Hoje a gente tem um CMO global e regional que são homens. Os cargos da alta liderança são ainda masculinos, a predominância masculina é muito grande, né? Esse comitê que eu participo, foi muito legal essa pergunta que você falou, ele é bem heterogêneo, porque ele tem homens, tem mulheres, eu fui escolhida para representar a América Latina, não porque eu sou mulher, mas porque eu participei de um call há 2 anos atrás, falando sobre wellness, aí eu contei a minha história, todo mundo achou super legal, que eu gosto de praticar yoga. Eu tento equilibrar os pratos aí da nossa vida louca que a gente tem. Né? Que é uma coisa que um cargo de liderança, assim, né? Difícil, enfim. A gente viaja bastante, a gente tem toda ali uma questão para equilibrar e no final do dia somos humanos, somos mulheres, né? Enfim. Então eu fui escolhida e nesse grupo, assim, eu comecei a perceber, inclusive a gente teve uma reunião semana passada de planejamento para esse ano, né? E a gente vê um movimento assim de abertura, porque nesse grupo, por exemplo, que é um comitê global, a gente está meio que 50% assim, feminino, 50% masculino. A gente está meio 50-50, assim, sabe? Então a gente vê um espaço e ganhando uma abertura, né? Essas próprias comunidades, esse posicionamento de Woman in Tech, liderança feminina, está dando uma força e está realmente amplificando a voz, né? Em termos de mostrar, de dar vitrine. Ok, temos uma presidente Latam da empresa X de tecnologia, né? A gente tem agora, sei lá, presidente Brasil. Né? Mas e aí, outros cargos ali que está em layers intermediários, né? Sim. Entre uma alta gerência e o presidente, o C-level. Como que a gente está transitando nisso, né? Eu vejo que a gente
está caminhando a passos largos, né? A tecnologia, ela pegou uma bandeira muito forte. Eu falo isso porque eu vivo isso, eu estou dentro disso. Eu não sei te dizer hoje, até me veio essa curiosidade. Como será que são os outros segmentos? Será que eles levantam uma bandeira, sei lá, advogadas? Tem, não sei, estou te perguntando. Tem vários grupos de mulheres advogadas. Porque, assim, a gente tem essa mesma questão, principalmente nos cargos de liderança. Se você for ver hoje, na maioria dos escritórios, na base da pirâmide, normalmente tem mais mulheres do que homens. Não é muita coisa, mas assim, vai, 55, 45. Tá, na base, sim. Na base. Mas quando você chega no topo da pirâmide dos sócios, tem muito mais homens. Então. Tem um negócio assim, sabe, de 55 para 45 vira, sei lá, 20, sabe, assim, de mulher. Então, o que acontece? Por que dá essa virada? O que a gente faz? Como que a gente pode trabalhar nisso? Eu acho que tem uma questão também, um pouco de que a gente, historicamente, começou a entrar no mercado de trabalho depois dos homens, né? Historicamente, os nossos pais trabalhavam, né? Uma cultura muito machista, onde a mulher, sei lá, 2 décadas atrás ou mais, as mulheres não estavam no mercado de trabalho. Esse movimento, ele começou, não sei, acho que o quê? 3 décadas, mais forte. Então, isso eu acho que pode ter ainda uma questão de preconceito, sim, mas eu não sei se é preconceito ou se você for olhar na proporção. Há quanto tempo os homens já vêm no mercado de trabalho e há quanto tempo as mulheres começaram efetivamente a entrar, e por isso que talvez, se você for olhar o montante, não seja equivalente. Não sei se faz sentido. Não faz, né? Mas eu tenho uma visão, assim, eu vejo de uma forma muito clara, pelo menos na advocacia, assim, que eu acho, tá? O problema não é nem você ser mulher, o problema é você ser mãe. Entendi. Tá? Eu já tive experiências assim, depois que eu virei mãe, de falar, quero viajar para participar do congresso. Mas com quem você vai deixar seus filhos? Isso jamais é perguntado para um homem. Né? Não, isso é uma coisa sua que você vai... É a sua vida pessoal, é uma logística interna que você vai decidir, né? Eu acho que tem os limites ali também, né? Não, mas a pessoa ela nem perguntou por mal, entendeu? Foi espontâneo. Foi espontâneo. Mas você quer ir no congresso? Você, entendeu? E as suas filhas? Elas têm pais, elas têm gente aí, pode deixar. E eu lembro muito claramente também, assim, de antes de eu ter filho, antes de eu virar mãe, eu ter participado de várias perguntas, várias vezes, várias sabe, pesquisas internas, tal, eu nunca tinha sentido, até eu virar mãe, entendeu? Ou eu tinha sentido, mas tinha sido uma coisa tão de leve que eu não tinha percebido. Depois, quando eu virei mãe, eu comecei a notar alguns comportamentos que eu não notava antes, que provavelmente eu fazia também, sabe? E eu acho, você estava falando, me passou assim um filme na minha cabeça de alguns anos atrás, que as mulheres até escondiam um pouco isso, né? Não esconder de que não é mãe, mas assim, não abriam muito justamente com esse medo de retaliações, assim, né? Ou porque inconscientemente, porque já está incutido, isso é muito forte culturalmente, nem vou convidar ela porque é melhor, né? Ela tem o filho lá e hoje a gente vê, assim, tem exemplos no mercado de tecnologia, não vou citar nomes, né? Mas tem uma pessoa que eu conheço, que eu admiro muito a história, ela é uma CMO de uma grande Big Tech, que ela foi contratada grávida. E ela falou, e ela relata muito a história dela, eu acho muito bonita, assim, porque ela falou na entrevista, eu não sabia, quando eu entrei nesse processo seletivo, eu não sabia que eu estava grávida, no meio do processo ela descobriu, e ela foi muito transparente, ela disse, descobri que eu estou grávida de 4 meses, vocês podem declinar com a minha participação. E ela foi escolhida, e ela está lá. E ela teve outro filho ainda depois, sabe? E tem uma outra grande executiva também que eu admiro muito, que ela foi para grandes marcas, grandes big techs também, e ela teve 2 gestações em 2 grandes empresas. Porque é um bloqueio que a gente cria também, né? A gente, não vou ter mais filho, não vou porque eu vou
abreviar, sim. eu vou prejudicar meu crescimento profissional. Não, assim, Simone, eu não vou nem ser injusta, tá? Porque eu fui contratada grávida no Azevedo 7. Sério? Que legal, eu nem sabia, a gente nem combinou antes, né? Você nem me falou. Eu fui contratada de 7 meses grávida. Sou muito grata ao Ricardo que me deu essa oportunidade. Mas assim, por isso que eu tô falando. O Ricardo, por exemplo, né, foi uma pessoa, e ele é um senhor, assim, né? Ele já tem, acho que, 75 anos. Mas ele me contratou grávida porque ele sempre foi a favor do trabalho remoto. Então, ele já trabalhava remotamente muito antes da pandemia. Então, já mais aberto. Assim, apesar da idade, ele é super mente aberta e flexível. Visionário. Legal. Visionário. Né? Então, ele apostou mesmo em mim, mesmo eu estando grávida. Mas, e assim, ele apostou em mim porque ele fez a contratação, mas óbvio, o escritório também, né, confiou, né, no discernimento dele. Eu fui promovida a sócia do escritório, eu estava de licença maternidade. Então, eu não posso reclamar, entendeu? Eu tive ótimas experiências, mas, no entanto, mesmo assim, é o que eu falei, mesmo sem querer, não é por mal, ou não é, entendeu? Esse negócio rola. E assim, eu tive a sorte de, por já também, né, ser mais sênior, etc., eu tive as minhas filhas, mas eu já trabalhava de uma maneira muito flexível. O que eu vejo é que se você tá um pouco mais no começo da carreira, ou mesmo se você tá numa empresa mais tradicional, não sei o quê, que te exigem todo dia, tá lá, não sei o quê, a mulher, ela se incomoda com aquilo. Então, assim, eu acho que a questão do trabalho remoto, etc., a flexibilidade que isso deu, né? Assim como serve para você poder trabalhar com outros países, outras regiões, etc., eu acho que para as mulheres também vai ser muito, muito bom, assim. Sem eu dúvida. acho que essa flexibilidade, ela era mais do que necessária para o crescimento das mulheres mães, principalmente no ambiente de trabalho, né? Então eu tenho esperança, assim, das coisas melhorarem bastante aí, rapidamente, por conta disso, assim, porque eu sei que pra mim ter a flexibilidade fez toda a diferença. Agora você estava falando, eu estava lembrando, no passado eu gravei um podcast e foi pro dia, no mês da mulher, e teve plateia, foi ao vivo, e teve perguntas, foi bem bacana. E muitas meninas relataram que elas estão nessa fase que você falou, do início de carreira no meio, que aí dá uma complicada maior para elas do que para nós, que já está em posições maiores, a gente tem mais flexibilidade. E elas tocaram muito nesse ponto. Será que não vai atrapalhar? Como que agora eu vou ter um filho? Né? Será que você acha que eu devo esperar ter um filho? E é uma coisa super delicada, porque é a tua vida, né? O que está em primeiro lugar? Você, a sua carreira, a sua vida, qual é o seu sonho, né? Acho que, enfim... Mas eu senti isso, que é muito forte nessa questão de posição também. Quem está mais no início de carreira impacta, com certeza, muito mais, né? Então, por isso que tem tanta mulher que sai do mercado de trabalho tradicional, depois que vira mãe, para virar empreendedora. Porque, justamente, você não vai trabalhar menos, pelo contrário, você vai trabalhar muito mais. Mas, pelo menos, você tem a flexibilidade de fazer as coisas no seu tempo, né? Então, eu vejo muito dessa forma, assim. Eu acho que a flexibilidade é essencial pra gente, enfim, conseguir fazer a carreira das mulheres, né? As mulheres conseguirem alcançar esses cargos de liderança, assim. É você ter essa flexibilidade desde o começo. Exato. Mas a pandemia nos ajudou muito. Né? A gente teve muita sorte, porque agora com essa questão do modelo híbrido, que a maioria das empresas até agora estão no modelo híbrido, né? Eu acredito que vai seguir. Ninguém está full time no escritório. Acho que áreas muito específicas, talvez, né? Sim. Mas a gente vê 3 vezes por semana, né? Então, isso, nossa, ajuda muito, né? Ajuda. Aqui também, enfim, e a maioria dos escritórios também então, tá assim, né? no modelo híbrido. Mas eu queria perguntar para você estava comentando dessas outras iniciativas que você participa, desse grupo de investidoras, né? E alguma coisa de startup também. Eu queria que você me contasse mais sobre essas iniciativas e para entender se elas têm algum foco no feminino ou se elas são
gerais, conta um pouquinho para Tá. Na Angel Invest, aqui, as duas têm nome parecidos, né? Angel Us e Angel Investor Club, são coisas diferentes. A Angel Investor Club, ela é focada em startups, né? Em early stages, então pega muito investidores anjo. Então ali é um grupo heterogêneo, não é uma bandeira feminina. Tá. Então ali a gente tem, é muito legal porque é super diverso. Então tem pessoas de tech, tem investidor, tem professor, tem muita gente da área de direito, até se você quiser entrar depois, essa comunidade é bem bacana. E ali a gente entra, cada um entra com com seu skill, com seu melhor skill para ajudar ali, seja numa mentoria de uma startup que está fazendo investimento, no próprio business do negócio, na estrutura. Eu sou da área de marketing, eu posso ajudar com as questões de comunicação, por exemplo, alguém da área de direito vai. E é como se fosse um comitê, onde você tem ali uma prateleira, onde você tem possibilidades de ajudar pequenas empresas, pequenas não, startups, né? Então, dentro desse grupo, a gente tem, hoje eu diria que a gente está mais ou menos 50% também homens, 50% mulheres, né? E dentro desse grupo tem um outro grupo que chama Founders Club, que eu até fui convidada para fazer uma masterclass em novembro sobre inteligência artificial e marketing preditivo, que eu escrevi o meu primeiro artigo para o MIT Tech Review, que era um dos meus sonhos, né? Eu adoro escrever, adoro ler, e aí junta tecnologia com marketing, que é uma das minhas paixões, né? E aí eu fiz essa aula, né? E aí foi muito legal, porque o grupo, né? Então a gente está falando ali para founders de startups, né? No máximo, talvez tenha uma scale-up ali no meio, né? Então, onde eu ministrei essa masterclass, eles queriam saber, poxa, como que eu trago uma realidade de inteligência artificial hoje, inteligência artificial generativa, por um budget super reduzido, para uma realidade muito menor para o meu cliente? Como que eu consigo acoplar, né? Que é o que a gente estava conversando aqui antes do podcast, que vocês têm pacotes modulares aí, sim, desde a startup até uma enterprise, né? Então a gente aborda dentro desse grupo de investidores, e aí tem eventos que a gente participa, né? Então é promover e fomentar o empreendedorismo, ajudar essas empresas a mitigarem riscos e a escalarem os seus negócios com as nossas competências que a gente tem na nossa área, sim, seja na área de direito, seja na área de marketing, enfim, né? Então é mais ou menos isso que eu faço, que eu participo, né? Aí ano passado eu acabei indo para alguns eventos por convites através deles, né? Que foi a Rio Innovation Week, que aí eu fui palestrante num painel de Women in Tech, aí foi super legal. Tava vice-presidente de Direito Digital do Rio, uma pessoa que sabe tudo de crime cibernético, então foi muito bacana, sempre pegou cada profissional, mulher, né, com viés dentro da sua área, direito, marketing, sobre o mesmo guarda-chuva de tecnologia, né? Sim. Então, teve uma pessoa da área de finanças também, né? Na Angel Us, que a gente está juntos aí, a gente entra ali de maneira mais abrangente. Eu achei que, na verdade, eu estava falando dessa Angel Investors mesmo, tá, só que eu achei que você tinha... Acho que eu entendi errado, porque, assim, você falou alguma coisa de startup, eu achei que era... de mulheres, não. Enfim, não é específico para mulheres. Tá, mas eu até fiquei pensando agora, deve ter grupos interessantes só, assim, nichados, né, para mulheres. Tem, e assim, o que eu tenho discutido muito, assim, às vezes com algumas convidadas do podcast, às vezes com alguns clientes, etc., é que tem uma busca, né? Assim, tem aí um universo grande de startups, mas a maioria dos founders são homens, né? Sim. Dizem que homens são mais... mulheres são mais... não querem tanto saber de risco, né? Então, é por isso que os homens acabam dominando um pouco aí o mercado. Mas tem muitos grupos de investidores, etc., que focam, né, em startups fundadas por mulheres, lideradas por mulheres. Porque é isso, né? Muitas vezes uma startup
comandada por uma mulher, ela tem uma visão diferente, porque essa questão da diversidade e da inclusão é super importante. Tem. Então, dependendo do negócio, né, Até é você, essencial. sem dúvida. Agora você falou e eu me lembrei que nesses grupos, nessas comunidades que a gente está, nos grupos, inclusive de WhatsApp, que a gente recebe de tudo, né, em termos do que está acontecendo, um movimento que eu comecei a perceber no passado é muitas grandes empresas tendo um percentual para investir em startups de mulheres. Sim. Isso teve ano passado, inclusive nos grupos, as comunidades que eu estou pedindo indicação de co-founder, mulheres, de empresas fundadas de startups por mulheres, Sim. que a empresa tem uma cota, como se fosse uma cota meio que de diversidade e inclusão, né, que a gente tem nas empresas, só que específico para empreendedoras femininas legais, né? Eu vi vários investimentos esse ano. Isso. Específicos, mas Que a verba, ela não tem como competir com um founder masculino, né? Sim, não, é bem legal esse mundo também, assim. Agora, vou mudar um pouco de tema, que você acabou mencionando aí até o seu artigo, inteligência artificial. Inteligência artificial é um tema aqui no escritório que a gente adora. Eu, a Alan, a gente está super ligado nesse assunto, a gente participa de um monte de grupo de estudo, de publicação sobre esse assunto. Do ponto de vista jurídico, é um assunto que ainda está, enfim, só tem projeto de lei para regular, mesmo o que tem de regulamentação na Europa, assim, que em tese já tem um documento, ainda não está em vigor, então, assim, tem muita discussão. Mas não tem nada muito prático ainda funcionando. É muito novo, né? É muito novo ainda. As implicações todas, né? Você vai pensando, é difícil, assim, né? Mas, enfim, como é um tema que a gente adora aqui no escritório, eu queria perguntar para você que está dentro, bem inserida nesse mundo, o que você acha, assim, agora, 2024, quais são as tendências, o que você acha que já foi superado, desafios? Conta aí um pouquinho do que você acha mesmo, da sua opinião. Legal. Ano passado, 2022, eu participava de um Council de Customer Intelligence, que ele trabalha a questão de experiência do cliente, de Customer Experience, que é uma das soluções que a gente tem no nosso portfólio. E a gente desenvolveu um projeto nos Estados Unidos com a MIT Sloan, né? Junto conosco para avaliar o nível de maturidade digital globalmente dos clientes, né? O quanto a gente está e qual a visão dos profissionais, né? Olhando um viés de experiência de cliente, de Customer Experience. Aí foram entrevistados globalmente, acho que praticamente 3.000 CMOs, né? Nas principais geografias, para avaliar esse nível de maturidade, né? E o que a gente viu, assim, aí ano passado, a gente fez uma segunda parte dessa entrevista, dessa pesquisa, desse reporte, e a gente teve um drill down para a América Latina, né? Então, a gente teve um case de cliente do México, né? E aí eu posso até compartilhar com vocês depois esse reporte completo, na íntegra, tanto o drill down Latam como a visão global, né? O que mostra ali e o que a gente sente ainda? A gente está caminhando a passos pequenos ainda, diria que a médios, na questão da inteligência artificial, de usar, de adotar, olhando por um viés de marketing, que é onde eu trabalho, olhando a experiência do cliente, né? A gente conseguiu avançar muito no último ano, né? Se você for pensar 2023, começou o ano, não se falava tanto em inteligência artificial. A gente chegou no final do ano, ninguém aguentava mais falar de inteligência artificial para todos os eventos, perguntas, palestras, webinars e tudo, né? Então, o que a gente viu, assim, né? Que o nível de adoção, ele está conectado com o nível de maturidade digital dos clientes. Então, até que ponto a minha empresa, ela já passou pela transformação digital? Tem um passo anterior, né? Que é a empresa ter uma base para conseguir implementar isso, né? Então, assim, não adianta eu ter instrumentos, por exemplo, de chatbots, se eu não tenho toda uma estratégia maior conectada, né? Então, a entrevista tem o report tem vários insights, né? E o principal é que, assim, que a gente tem
uma oportunidade na visão do report com o MIT de crescimento nisso de 70%, ou seja, a gente está ainda bem early bird, como a gente fala, né? A gente está muito no início, né? E hoje, assim, a gente vê também, por exemplo, está se criando um cargo novo, não está se criando, mas hoje, por exemplo, quem que cuida de transformação digital dentro da empresa, dentro de uma estrutura tradicional? Olhando o C-Level, a gente tem o CMO, que cuida de marketing, que cuida de comunicação, que ele olha growth, que ele está conectado com o Martech, e aí a gente tem o CIO, que é, né, a pessoa que cuida da parte de tecnologia dentro da empresa. A gente está tendo diversas variações sobre o mesmo tema. Tem CMOs que estão adotando essa parte de transformação digital, puxando para dentro do guarda-chuva dele, do escopo dele. A gente tem o CTO também, a gente tem o CDO que está trabalhando isso. Então, hoje deixou de ser uma área, como eu posso dizer assim, de apoio e virou um pilar estratégico na empresa, muito mais holístico, assim, que ele está dentro de um comitê como estão os outros C-Levels. E isso foi um insight bem forte, numa visão mais high level, assim, mais estratégica, né, de como a gente está. Primeiro tem que virar um pilar estratégico, né, da empresa para acoplar a estratégia e quem vai drivar isso, né, porque isso vai descer para a empresa, isso vai permear toda a empresa, né? Então, até a Masterclass que eu fiz em novembro, e eram startups, eles me perguntaram, mas como que a gente faz isso se eu não tenho ainda um processo de transformação digital dentro da minha empresa tão robusto, né? Então, hoje a gente vê modelos, assim como vocês conseguem atender diversos tamanhos, a gente vê isso dentro da inteligência artificial para marketing, por exemplo, né? Empresas de marketing, de tecnologia, focados em pequenas e médias empresas, focados no mercado de startups, né? De scale-ups também, de ter ferramentas ali para desenvolver o negócio, o business muito forte, né? Então, tem muita coisa, assim, pode me perguntar. Eu acho que esses são os principais highlights, assim, eu acho que mais que eu posso falar da pesquisa, né? Eu acho que a questão da inteligência artificial generativa, ela vem muito conectada, assim, com passos anteriores. Aí eu vou numa parte um pouco mais densa, aí vamos setar aqui o conhecimento, ver se eu não estou indo muito técnico, né? Mas a gente olha a parte por exemplo, de digital no marketing, né? Então, eu tenho uma campanha de page ali, eu estou sendo impactada, sei lá, você está procurando um apartamento, por exemplo. Eu agora vou me mudar e aí eu estou olhando apartamentos. Eu estou toda hora sendo impactada por anúncios, né? E aí, a gente hoje tem o conversacional, que a gente chama por WhatsApp, que você começa a receber mensagens por WhatsApp também, que, de certa forma, é uma ponta ali de inteligência artificial generativa acoplado com uma campanha de page ali, né, que está de Big Data, que está conectado, que tipo de anúncio ele vai te impactar, mas aí você foi impactado pelo anúncio, né? Então, você vai ser impactado, como que você vai trabalhar da maneira mais assertiva a inteligência artificial generativa para não destruir a tua marca com o cliente, de você não exagerar e entregar a campanha correta, entendeu? Dentro do padrão do que ele está buscando, ou não, né? Então, é um tema ainda bem polêmico e precisa de uma estrutura mais high level dentro da empresa, né? Então, a pesquisa, ela mostra isso, né? Então, hoje você tem que... O nível de maturidade digital da empresa, ele vai estar conectado com o que você vai entregar de inteligência artificial, né? Então, é uma construção, né? Não sei se eu respondi a tua pergunta, eu respondi. Respondeu. Eu tô aqui pensando nos impactos, a cabeça vai longe, eu vi. Sabe? Aqui a gente pensa nos dados, aí a gente pensa essa questão toda, né, de inteligência artificial. Você falou aqui do WhatsApp, eu falei, gente, e a LGPD, entendeu? Exato. Eu tava pensando nessas coisas, tava pensando nas implicações legais e nos problemas. Porque a gente vê, assim, que tem empresas que fazem a lição de casa
Muito bem feita. Você quer continuar recebendo mensagens no WhatsApp, né? Que era o que a gente tinha antes. E tem, né, e-mail ali, o opt-in, o opt-out, né? Que você vai lá. E a gente está vendo isso no WhatsApp agora, é muito legal. Só que tem muitas empresas que não fazem ainda, né? Então, é toda uma construção, assim, de estrutura e de etapas, onde é muito delicada, né? Porque nessa pesquisa que a gente fez ano passado, nesse reporte, dos insights que saiu, né, sobre inteligência artificial e hiperpersonalização como tendência para a experiência do cliente em 2023, que foi ano passado e segue esse ano, que é isso que a gente está falando, a hiperpersonalização. É você chegar lá, receber um WhatsApp focado, eu quero comprar um apartamento no Itaim de tantos metros quadrados, tantos quartos. Foi impactada, eu cliquei no anúncio lá, você clica, manda mensagem, só olhou, aí você já é impactado, né, por essa campanha. Então, isso é um nível de personalização, né? Sim, mas eu tô com uma dúvida, porque você trabalha mais com B2B, mesmo no nível, mesmo se tratando de B2B, tem essa questão da personalização, assim, do... Sim, porque aí você pode ir por segmento, por vertical, aí você vai dentro dos teus públicos, né? Aí você traz todo esse mindset para as tuas personas, né, para a tua audiência. Que as nossas audiências, por exemplo, pode ser muito granularizado. Eu posso vender para SMB, dentro de SMB eu posso vender para varejo, e no varejo eu posso vender para finanças, para marketing. Então, é um perfil de personalização gigantesco que você consegue fazer, tanto no B2B como no B2C. O B2C já é mais difundido porque ele é maior, ele é mais massivo, né? Mas muito boa a tua pergunta. Então, isso é um dos highlights do report, do insight, personalização. Personalização é uma das grandes tendências de experiência do cliente, e aí é uma linha muito tênue, assim, na minha perspectiva, entre você acertar e você errar. Porque você vai estar ali na ponta, né, com o cliente, então você tem que ser super assertivo, entender, conhecer o teu cliente para entregar o que ele quer. Porque ele é assediado e bombardeado por muitas, ele é impactado por muitas campanhas, né? Como você vai se diferenciar de todos os outros, né? Então... Agora, eu tô para encerrar, tá? Não, tudo bem, eu tô com tempo. Eu tô para encerrar, mas assim, uma coisa que eu queria perguntar, já que você trabalha com esse assunto, estuda esse assunto, eu, por exemplo... tenho uma grande preocupação com a questão da inteligência artificial no sentido das novas gerações, assim. Porque, pelo menos no direito, é que eu sei que é diferente no marketing, até por isso que eu quero fazer essa pergunta para você. No direito, a gente tem um problema. A inteligência artificial, atualmente, ela consegue fazer um trabalho de um estagiário de direito, muitas vezes até de um advogado júnior. Uhum. E a minha maior preocupação é com relação ao treinamento, né? Assim, eu não tenho medo de perder o meu emprego. Entendeu? Meu trabalho, eu me garanto. Eu tenho que revisar ainda tudo que a inteligência artificial faz para mim. Sim. Mas o advogado júnior, o estagiário, não. E aí eu tenho uma grande preocupação dentro do mercado do direito. Então, Luísa, se a Luísa estiver pensando em fazer direito, não faça. Porque eu acho que essa nova geração, como que ela vai ser treinada se ela está sendo substituída por inteligência artificial? Então, por exemplo, esse é um desafio que o meu mercado, eu acho que a gente vai enfrentar e já começou a enfrentar, porque já tem muita coisa que está sendo... substituída. Já, entendeu? Muita gente que já está sendo substituída. Tem ferramentas, por exemplo, de due diligence, sabe? Uhum. Enfim, então tem coisas assim que não precisam mais de estagiário. É uma boa pergunta, é uma ótima pergunta. Eu assim, a minha opinião pessoal é que vai ser híbrido também. Eu acho que vai ser meio a meio, não tem como. Para algumas situações talvez possa ajudar e possa ser benéfico para ti, mas você vai precisar daquele analista júnior, daquele estagiário. Talvez o analista ele vai ter que saber dominar as ferramentas para já entregar mais decupado para você, né?
Porque, por exemplo, a gente da área de marketing, né? Poxa, se tu for pensar ali, você põe no chat GPT, eu quero um texto sobre, sei lá, vamos pensar sobre moda, tendências de moda em 2024, Fashion Week, quero escrever um texto, né? Aí eu vou fazer um texto. Será que eu vou substituir um analista de marketing para criar um anúncio, porque eu tenho uma ferramenta que me entrega um texto pronto? Se você for olhar a qualidade, assim, não estou questionando as ferramentas são ótimas. Hoje, ano passado, eu até fiz alguns cursos onde você usa, por exemplo, a inteligência artificial, o ChatGPT, como ferramenta de brainstorming. Sim. Olha que legal, né? Sim. Então, talvez, eu uso para brainstorming, textos curtos, e eu gosto de ficar, sou curiosa, eu gosto de ficar ali testando, né? Poxa, se eu botar esse tema disso, o que ele vai entregar, né? Variações sobre o tema. E a ferramenta, ela não vai substituir a pessoa e te entregar o texto pronto, o artigo, enfim, mas ela vai te dar ideias, vai te dar insights, né? Para você entregar. Então, talvez, eu não sei, e aí depende muito também da política do escritório, da questão de budget, a questão de que vai precisar de um tempo, de uma curva, para você entender a qualidade disso, o resultado. Sim. E o retorno, né? O cliente vai estar satisfeito, menos, mais, se ele não gostar, aí ele já tem tudo isso para avaliar. Vai ser um período de testes também, mas eu acredito que o estagiário de direito, o analista, ele vai usar a ferramenta como uma ferramenta de brainstorming também, como um pilar de apoio. Então, na realidade, a empresa toda, ela vai ter que ter uma cultura de transformação digital, para ter o mínimo... Voltamos aí para a transformação digital, é verdade. Porque você vai ter que saber usar as ferramentas, então é algo que vai permear todas as áreas. Então, você vai ter que ter o mínimo de conhecimento, de familiaridade com as ferramentas, de aprender. Então, é um caminho, assim, sem volta, com certeza, né? Mas que ele vem para apoiar e para substituir, não, né? Até tem um livro bem legal, que fugindo um pouco da tua pergunta, mas que eu li em 2021... Foi lançado ali no meio da pandemia, que chama o Fuse e o Tech, né? Que foi feito em Stanford. O livro foi escrito pelos alunos de lá e sobre as vertentes, né? Do humanismo e da tecnologia, né? E ele faz esse debate aí sobre isso que você está falando, né? Até que ponto substitui. Na realidade, a minha visão é que só vai ajudar. Eu acho que entra para somar e para integrar, né? Que bom. E você viu, Nicole, sempre tem dica boa de livro nos meus podcasts. Eu adoro, porque eu adoro ler também. Se eu tô com um problema, porque eu tô com uma lista muito grande que eu não tô dando conta, entendeu? Mas eu adoro que sempre as minhas convidadas sempre têm dicas ótimas de leitura. É do Scott Yardley, depois eu passo direitinho para você. Então é bem legal, né? E é um debate meio filosófico, assim, antropológico sobre isso, né? Mas é. Que E não é uma hype, assim, isso veio, assim, com certeza veio para ficar e ela vai se desdobrar na realidade, né? Eu acho que a tendência, ela cada vez mais, talvez, personalizar e se direcionar para diversas áreas, né? Sim. Não, mas eu também acredito na máxima, né, que você não vai ser substituído pela inteligência artificial, mas você vai ser substituído por alguém que sabe mexer em inteligência artificial. Você vai ter que ter o conhecimento, entender a ferramenta e o melhor que você consegue extrair da ferramenta. Exato. Você vai ter que ter inteligência para saber usar a ferramenta, na realidade, né? Exatamente, eu também acredito nisso. Eu acho que... Você começou no começo para encerrar, normalmente eu encerro fazendo a pergunta que você respondeu lá na frente. Viu como eu sou proativa? Mas eu vou aqui repetir. Se você tiver que dar um conselho para alguma mulher que está querendo entrar nesse mercado de trabalho, trabalhar na indústria de tecnologia, qual seria aí o seu conselho? Tá. Bem, o primeiro conselho que eu falei é investir em autoconhecimento. O autoconhecimento, ele vai ser a base sólida que você vai construir ao longo da sua carreira e é o que vai te possibilitar crescer mais rápido, descobrir novos caminhos ou
ou deixar você mais feliz nessa jornada e mais firme, né? Porque você vai ter os altos e baixos, você vai ter as puxadas de tapete, você vai ser testado, você vai se auto-sabotar. Quanto mais você cuidar e investir nessa questão de autoconhecimento, é uma das dicas que eu dou. Outra dica é sempre ser muito humilde para aprender, a gente está sempre aprendendo, né? Eu acho que isso é muito importante. Entender, e eu adoro pessoas, né? Se eu não fizesse marketing, eu faria psicologia, eu sou apaixonada por psicologia, eu queria ser psicóloga ou psiquiatra, eu leio muito sobre o tema também. Eu acho que a gente tem que buscar cada vez mais entender e melhorar as nossas habilidades de comunicação, né? Porque não adianta eu estar lá fazer o curso em Stanford, em Harvard, se eu não tenho o básico. E hoje, assim, a gente está num mundo que a gente é tão bombardeado, tem tanta informação, a gente muitas vezes está muito estressado, sem paciência, as pessoas estão muito no limite. Como você lida com tudo isso, né? E buscar sempre, assim, o que faz seus olhos brilharem, né? A tua paixão, e ter mentoras, algum profissional que inspira você, para você se espelhar. Se você tiver acesso a ter contato, a pedir para essa pessoa ser o seu mentor, melhor ainda. Sim. Se você não puder, tem as pessoas que você admira e você vai acompanhando toda a trajetória de carreira, toda a pista lá que a pessoa trilhou. Poxa, o que ela fez, o que ela estudou, por onde ela foi, né? E então, e ter um mentor, isso é bem legal, profissionais que inspiram você no mercado, né? Eu acho que é isso, assim, já tem bastante dicas, né? Sim. Mas, e tá sempre aprendendo, sempre tá estudando, né? O lifelong learning, isso é para tudo, né, na vida. É verdade. Acho que... Concordo 100%. Mas, bom, obrigada. Adorei. Quero agradecer novamente aí a sua participação, adorei. Vamos começar a temporada nova do podcast com o pé direito, com a minha convidada muito especial. E, calma, o que eu tenho que falar pro pessoal? Eu tenho um script, entendeu? Eu não sou muito boa de seguir o script, mas eu tenho que falar pro pessoal curtir, compartilhar, comentar, enfim. Então, é isso, gente, mas super obrigada. Obrigada. Obrigada de novo, adorei. Luísa, obrigada também. Obrigada, Luísa. Obrigada. Obrigada.